Olá pessoal, eu sou Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade. E hoje nós vamos estudar a história da Alice no País das Maravilhas. Essa história está descrita na linguagem onírica. É como se fosse um sonho, e esse sonho traz reflexões profundas que muitas vezes nós vamos viver na nossa caminhada espiritual, uma caminhada dolorosa, uma caminhada complexa, e este caminhar de Alice vai nos mostrar muitas vezes a nossa própria caminhada. Sempre lembrando que é uma história escrita para crianças, mas que na verdade existem símbolos, significados emocionais e espirituais profundos que muitas vezes a gente não percebe se não aprofundarmos um pouco mais. Então vamos juntos comigo para perceber esses detalhes da trajetória de Alice que também impactam na nossa vida. Deixo aqui a minha total abertura para que você possa fazer seu comentário, porque longe de mim estar encerrar a verdade sobre este assunto. Alice vai vivenciar toda uma história profunda, complexa, que não está descrito aqui neste canal. É preciso que a gente assista o filme. Mas se você não assistiu, eu vou contar para você em linhas gerais e a gente vai interpretando mesmo assim. Mas eu recomendo que assista aqui no YouTube, coloca aqui na pesquisa Alice no País das Maravilhas e assista um filme da Disney, para que você possa entender como o emocional da gente também acompanha Alice na sua trajetória. Eu vou começar com o momento em que Alice vê o coelho branco. Alice estava no jardim ao ouvir uma história que sua irmã mais velha lhe contava, quando de repente viu passar um coelho branco muito bem vestido de luvas brancas. Curiosa, Alice correu logo atrás dele, mas o coelho desapareceu pelo chão. E Alice, sem hesitar, seguiu-o e descobriu um buraco fundo junto à árvore. Então, quando Alice vê esse coelho branco, muito apressado, que segura um relógio na mão, o que acontece? Ela fica tão emocionada com aquele momento tão diferente na vida dela, que, apaixonado por aquela situação, corre sem pensar atrás do coelho e vai seguindo os passos dele, mesmo sem saber para onde ele vai. Então, quando eu coloco isso aqui, eu digo que ela recebeu um chamado da alma, é um despertar. Vamos, Alice, para este lado. E ela segue aquele coelho. Ela segue como se ela estivesse buscando algo novo na sua vida, alguma novidade que ela não consegue identificar. Num instante, Alice enfiou-se também atrás dele, sem pensar sequer como. A toca continuou direto, como um túnel, e de repente afundou-se. Tão de repente que a menina nem teve tempo de refletir e parar, antes de dar consigo, a descer, o que lhe parecia ser um poço muito fundo. A descer, sempre a descer, que a queda nunca mais acabava. É como se ela estivesse tendo um mergulho no inconsciente. Começou a ter uma queda que não acabava de jeito nenhum, como um pesadelo, como se ela estivesse num túnel, como se ela estivesse mergulhando em si mesma. E até que ela chega em um local muito diferente. Que maravilha! Cheguei aqui embaixo. Sou grande demais para passar por essa porta. Ela vê uma portinha muito pequena. É como se a gente estivesse diante daquela porta estreita. Uma porta que, para que a gente atravesse, a gente tem que diminuir de tamanho. É como se a gente, para atravessar para este local de reflexão profunda, precisássemos diminuir o nosso ego, diminuir aquela percepção humana de que estamos sempre no controle. Esse chamado da alma, essa queda, esse mergulho, é um chamado que nos coloca em situação de grande reflexão. Quantas vezes nós nos sentimos assim?
Quantas vezes a gente se sente muito grande, ocupando um espaço muito grande, ou então diante de uma situação onde nós não cabemos, estamos ali no lugar que não cabemos, é preciso diminuir, então é preciso mudar a referência, é preciso repensar a nossa prática, a nossa forma de viver, as nossas crenças limitantes. Eu vejo nessa mudança de tamanho, que acontece várias vezes durante a história da Alice, essa situação em que a gente percebe que não se encaixa em algum local e que temos que mudar definitivamente a forma como nós vemos o mundo, como nós estamos ali colocados diante da vida. Então, Alice percebeu que era grande demais. Ela fechou a porta e olhou ao redor. Então viu que na mesa estava uma garrafa com um rótulo que dizia "Beba-me". E ela ficou curiosa com aquilo. O que aconteceu então foi que Alice pegou a garrafa e bebeu o líquido que estava dentro da garrafa. E de repente ela começou a encolher, ficando tão pequenininha como se fosse um ratinho. Só que quando ela ficou pequena, ela percebeu que ela não tinha a chave da porta para entrar. A chave tinha ficado embaixo da mesa, de uma mesa muito grande. Então, a mesa redonda estava com a chave dourada. É como se fosse a porta da consciência. De repente, viu à frente dos olhos uma pequena mesa de 3 pernas, toda de vidro maciço, e em cima dela havia apenas uma pequena chave dourada, e o primeiro pensamento da Alice foi que devia pertencer a uma das portas do átrio. Então ela faz um esforço enorme para pegar aquela chave e por fim consegue pegar. Alice então consegue pegar a chave. E ao abrir, logo que colocou a chave na fechadura, a porta abriu facilmente. E através dela, Alice viu um lindo jardim. Este jardim representa o estado de consciência de Alice. Após este mergulho, após destruir um pouco do seu ego e perceber a vida de uma forma diferente, Alice adentra num jardim, que é onde está descrito todo o seu eu superior, aquele eu maior que todos nós buscamos, o self. Quando Alice adentrou o jardim, ela ficou sem saber para onde ir. E aí ela começou a buscar o caminho que o coelho entrou. Ela se perdeu, não sabia mais como seguir o coelho branco. E aí ela perguntou: onde será que eu estou? E de repente, Alice ouviu uma voz que dizia: o chapeleiro louco e a lebre de março é que te podem dizer, mas os dois são malucos. E ela olhou em volta, olhou ao redor e viu um sorriso no escuro, e depois uma cabeça, e finalmente o gato inteiro. Eu sou o gato de Cheshire, disse o gato. Então ela falou assim: nossa, como pode você sumir e desaparecer? Eu não estou entendendo. Este gato, para Alice, representa a intuição dela desperta, a alma que já percebe para onde ir, busca saber onde vai e ouve intuitivamente o caminho a seguir. O chapeleiro maluco e o chá. Esse é um momento estranho. Dá a impressão que ela está presa no tempo. Ela está prisioneira, não consegue sair. Quando a gente assiste o filme, a gente percebe a loucura que é este momento, entre esse encontro com essa lebre e esse chapeleiro. Então, com as informações que o gato deu, Alice entrou na floresta à procura da lebre de março e do chapeleiro louco. Assim que os encontrou, foi convidada a tomar um chá com eles repetidas vezes. Tomamos chá todos os dias por ordem da rainha de copas, informaram o chapeleiro louco e a lebre de março. Curiosa sobre quem era a rainha de copas, Alice perguntou:
Mas quem é a Rainha de Copas? Queria saber Alice. E foi então que ela foi levada até o reino da Rainha de Copas. Ao ver a Alice, a rainha ordenou furiosa: "Tire-lhe a cabeça imediatamente." Mas o rei murmurou: "Minha querida, talvez ela saiba jogar croquete." Era um jogo maluco, que parecia um jogo de tacos. Só que os tacos eram flamingos, pássaros flamingos cor-de-rosa. E as bolas eram os ouriços cacheiros que não paravam quietos. E ela fica ali naquele absurdo, naquela situação tão absurda, como quem não compreende o que tem que viver. Para nós, esse momento é um momento de enfrentar o orgulho e a vaidade, aquilo que nos enlouquece, que nos deixa sem referencial, que nos faz nos afastar da nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira identidade de simplicidade, de cooperação, que todos nós somos chamados a viver. E nesse momento, Alice enfrenta essa situação. Antes mesmo que Alice pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava no tribunal maluco, sendo julgada pela rainha, pelo rei e por todos os habitantes do reino. Ela estava ali como se fosse uma criminosa e não podia se defender. Que ela foi ficando nervosa. E aí se deu conta de que começou a crescer e voltar ao seu tamanho natural. Esse crescimento desordenado representa aqui o despertar da consciência do mundo das ilusões. Ela vivia ali o mundo das ilusões, desde que ela entrou naquele buraco, atrás daquele coelho maluco, coelho atrasado, como se ela estivesse buscando algo fora da sua realidade. Esse despertar é fruto dessa trajetória de sofrimento, de loucura que muitos de nós atravessamos em determinados momentos da nossa vida. Muitas vezes parece que estamos com a nossa vida organizada, que tudo vai bem, mas por alguma escolha equivocada, caímos nesse buraco, nesse mundo de ilusões e somos obrigados a enfrentar a nossa própria consciência, as nossas vaidades, o nosso orgulho, para então tomarmos consciência do mundo das ilusões em que estávamos mergulhados. Foi quando ela abriu os olhos e viu surpreendida que estava novamente no jardim ao lado de sua irmã e que lhe oferecia uma xícara de chá. Teria sido tudo um sonho? Então, esta história fala realmente de um sonho. É por isso que muitas vezes, quando lemos esse livro aqui de Carl Gustav Jung, O Homem e seus Símbolos, que nos fala que os sonhos estão atrelados às nossas emoções. Muitas vezes os sonhos nos falam de emoções que precisamos vencer, nos falam daquilo que está confuso na nossa mente e que precisamos sarar. Jung coloca isso neste livro de uma forma muito interessante e eu recomendo a todos que leiam. Já os símbolos espirituais que aqui nos mostram que a nossa trajetória precisa ser muitas vezes confusa, mas que estamos sempre a caminho da luz, buscando a consciência expandida, uma nova visão de vida e um aprendizado. É sempre bom lembrar que em nossos estudos sobre espiritualidade, quando estudamos a obra de Allan Kardec, de Chico Xavier, também de Valdo Franco e tantos outros que contribuíram para essas reflexões profundas, essas verdadeiras revelações divinas, os sonhos são também emancipação da alma. Quando sonhamos, estamos nos deslocando em alma para outros locais, onde recebemos a orientação dos nossos guias, mentores espirituais, para que nossa aprendizagem emocional, muitas vezes intelectual e material também, são redefinidas. Nós recebemos orientações e é preciso sempre buscar o equilíbrio antes de dormir. De preferência, fazer uma prece, uma oração, para que os nossos sonhos sejam realmente
contributivos para a nossa evolução espiritual. Mas este é assunto para outro vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não esquece, comenta para que a gente possa também crescer juntos. E se inscreva no canal para que mais e mais pessoas também possam saber sobre esses assuntos.